A voz me chamar, eu posso notar as tuas obras, eu posso sentir a tua chuva chegar, eu posso notar as tuas obras. Lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. E lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. Me molha, me lava, faz de mim tua casa, transporta, inunda o teu espírito. Boa noite, é uma alegria estar novamente aí na sua casa, aí, na sua TV, no seu celular. E novamente nós podemos estar compartilhando, nós podemos estar ministrando sobre a Palavra de Deus e ensinando a Palavra de Deus. Nós estamos aí nesse mês aqui na Peniel Beach falando sobre a paternidade de Deus. Falamos muita coisa sobre a paternidade. Eu espero que não sejam apenas informações cotidianas da sua vida, informações que entram e saem por outro ouvido, mas eu espero que você possa entender essa revelação, esse entendimento, essa convicção da paternidade de Deus, porque isso é muito poderoso para a sua vida, isso é muito poderoso no caminhar da sua vida. É muito importante você ver Deus não apenas como o teu Senhor, porque Ele é o seu Senhor, não apenas como o teu Rei, porque Ele também é o teu Rei, o teu Deus, majestade, soberano, mas também você entender que Deus é o teu Pai. É teu Pai perfeito que cuida de você, que protege você, que te criou para ser o seu próprio filho. Na última aula nós falamos sobre os estágios da filiação da paternidade. Nós falamos que essa paternidade ela precisa ser desenvolvida. A nossa filiação. Nós como filhos precisamos desenvolver, amadurecer, crescer, que Deus usa a correção para o nosso crescimento. Então eu espero que da semana passada para essa semana, eu espero que você tenha crescido. Eu espero que você hoje seja um filho mais maduro do que você era na semana passada. Porque assim é a vida de um cristão. É uma vida progressiva, de crescimento, de amadurecimento, de conformação à imagem de Cristo. Então, eu espero que isso seja real na sua vida durante essa última semana. E hoje nós vamos continuar e encerrar o nosso módulo sobre paternidade. E antes de entrar no assunto principal que eu quero abordar e encerrar com esse assunto nessa noite, eu quero falar rapidamente sobre o propósito do porquê Deus ele permite que o sirvamos. Por que Deus quer que você o sirva? Porque Deus ele tem o propósito de nos capacitar, de nos empoderar para sermos testemunha dele nessa geração. Deus ele poderia fazer isso por si próprio. Deus ele poderia fazer todas as coisas por si próprio. Deus ele poderia salvar a todos que creem já por si próprio. Deus poderia. Mas por que ele nos incumbiu para isso? Por que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho? Por que Jesus passou a responsabilidade de anunciar a salvação para os seus discípulos? Os discípulos passaram para nós e foi manifestado isso através da igreja. Por que Deus escolheu a igreja para anunciar o seu propósito, para anunciar a salvação? Porque Deus não faz isso por si próprio. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso serviço a Deus, ele tem o propósito de desenvolvimento da nossa relação com Deus. Deus ele quer que o sirvamos na igreja local, no nosso trabalho, onde nós estamos, que sirvamos a Ele, com Ele, nesse propósito maior de salvar pessoas, porque na caminhada desse serviço, Deus ele se relaciona conosco. Deus ele se relaciona. Então o propósito do serviço é um desenvolvimento de relação com Deus. O grande problema é que muitas vezes nós adoramos mais o serviço de Deus do que o Deus do serviço. E eu já fui muito tentado a isso. Eu lembro que há muitos anos atrás o pastor Wilton, diretor do nosso seminário, um homem de ensino maravilhoso, que muito tem edificado a minha vida, edificou muito na FATEP e edifica até hoje. Uma vez ele chamou minha atenção, nessa época eu trabalhava ali
ainda trabalho na sede, mas eu estava no começo, o pastor Rogerinho trabalhava comigo, e um dia ele me trouxe na sala dele, no seminário, porque eu estava faltando um pouco nas aulas por causa do excesso de serviço na sede, e ele disse assim: Pedro, cuidado, porque você está amando mais a obra de Deus do que o Deus da obra. E eu fiquei um tempo pensando naquilo, como pode amar mais a obra de Deus, Deus da obra? Será que isso é verdade? E eu percebi que era verdade, que eu estava muito mais entusiasmado com o serviço a Deus do que com Deus daquele serviço. Que o meu serviço a Deus não estava sendo um desenvolvimento de relação com Deus, mas eu estava servindo a Deus, em outros momentos me relacionando com Ele, mas a minha dedicação ao serviço era maior que minha relação, e minha dedicação para o serviço nem sempre era no desenvolvimento de uma relação. Mas o que Deus quer fazer em nós e através de nós, é que o nosso serviço a Deus seja um desenvolvimento de relação com Deus, e entendendo que o que eu estou fazendo com o Pai, eu estou fazendo com Ele, eu estou fazendo para Ele. Então esse serviço é uma relação. Deixa eu dizer de formas práticas para você me entender. Sabe quando você dá uma tarefa para o teu filho? Digamos que você está ali limpando a casa. Já aconteceu muito isso com meu filho. Eu estou ali varrendo a sujeira dele, às vezes a comida que ele deixou cair. E eu estou varrendo. Só que meu filho gosta de ajudar. Toda criança gosta de ajudar. Só quando é criança, só quando é bebezinho. Acho que depois para de querer ajudar, né? Mas ele tem 2 anos, sabe andar, pegava a vassoura. Ele fica todo empolgado. Quando ele me vê com a vassoura na mão, principalmente com o aspirador, meu irmão, ele fica todo empolgado, ele já quer ajudar. Então ele me vê com a vassoura, ele vem com a pá, que ele sabe que a vassoura joga aquela sujeira em cima da pá. E ele fica todo feliz, ele corre até a área de serviço. Se ele vê uma sujeira no chão, ele fica empolgado porque ele quer varrer. E eu deixo, mas eu sei que aquilo vai me atrasar. Porque quando ele vem com a vassoura, ele não consegue varrer. Coitado, ele varre tudo errado. Mais me atrapalha do que me ajuda. Na verdade, eu tenho 2 trabalhos quando ele quer me ajudar. O trabalho de varrer depois e o trabalho de consertar todas as coisas erradas que ele fez. Mas por que eu deixo? Porque eu, como pai, eu permito? Porque esse serviço ao meu lado é uma forma de relacionamento. É gostoso servir com ele. É gostoso limpar as coisas com o meu filho do meu lado. Ele me atrapalha. O que eu gastaria 10 minutos fazendo, eu demoro uns 30 minutos. Porque eu tenho que segurar ele, eu tenho que tentar ensinar ele, eu vou ensinando. Só que ele ainda não tem capacidade motora para isso, então eu vou ensinando. Ele fica feliz em aprender, mas ele também não aprende, ele vai fazer tudo errado. Então eu ensino, eu corrijo o que ele fez de errado e depois eu faço o que eu precisava fazer. Eu gasto o triplo do tempo que eu ia fazer sozinho. Mas por que o pai permite que o filho trabalhe com ele? Porque o serviço é uma forma de relacionamento. É uma forma de relação com o seu filho. Eu tenho uma bibliotecazinha lá, e às vezes eu estou organizando meus livros, e meu filho tem todo empolgado, porque ele tem a dele também. Tem um cantinho que eu deixo para os livros dele. E ele vem todo empolgado a arrumar a dele e quer arrumar a minha. E ele começa a tirar meus livros em ordem. Eu sou meio sistemático, meus livros estão tudo ali por tamanho, maior, menor, ali, grossura, tudo ajeitadinho, por assunto, por tema. Mas meu filho vai lá, começa a mexer, mexe em tudo, e meu irmão, eu tenho uns ciúmes, eu preciso confessar que eu tenho uns ciúmes de livro, com os meus livros. Mas meu filho pega, deixa tudo torto, tira, põe em ponta cabeça, coloca no lugar errado. Mas por que eu permito que ele faça isso? Porque ele está me ajudando, ele pensa que está me ajudando, na verdade ele está me atrapalhando, né? Não conte isso para ele, mas ele está me atrapalhando. Mas o propósito daquele momento é uma relação. Eu não estou meramente interessado com a ajuda dele, porque na verdade não está me ajudando. Mas é um momento onde nós nos relacionamos juntos, como pai e filho, fazendo algo. E não é diferente no nosso serviço a Deus. Deus, ele, no meio do nosso serviço, o propósito do nosso serviço é desenvolver essa relação conosco. Então, Deus, ele permite que nós sirvamos a Ele e com Ele, nesse propósito maior de anunciar a salvação, porque na caminhada desse serviço, Ele está desenvolvendo uma relação conosco. Então, o nosso serviço a Deus, ele precisa ser um desenvolvimento de relação com o nosso Deus. Esse é um momento bom, é um momento agradável. E nessa noite eu quero encerrar falando e terminando sobre a nossa posição na mesa do Pai, sobre o nosso lugar na mesa. E isso é importante demais para você. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Aqui em 2 Samuel, nos conta a história de Davi com Mefibosete.
E por mais que é uma história real, porque isso aconteceu, é um fato real, é uma narrativa histórica, mas é o que eu costumo dizer, eu sou apaixonado por isso. As histórias do Antigo Testamento, por mais reais que sejam, elas são parte de uma história maior. O Antigo Testamento é incrível. O Antigo Testamento, ele é como um quebra-cabeça bem grande, sabe aqueles bem grandes, que dá trabalho para montar. Ele é como um quebra-cabeça, ele tem várias partes, e você vai montando essas partes. Cada figura, cada parte do quebra-cabeça, ele já tem uma imagem, mas é uma imagem pequena, é uma imagem que ainda não é plena. O pleno está quando ele está completo, mas ele tem uma imagem própria, ele é diferente um do outro. E o Antigo Testamento é assim, cada história tem sua própria imagem, uma imagem real, uma história verdadeira. Mas quando a gente vai montando o quebra-cabeça, a gente enxerga a história maior. E sabe qual é a história maior do Antigo Testamento? Não mudando de assunto, mas talvez alfinetando, te incentivando a isso. A história maior do Antigo Testamento é a redenção. E eu amo isso lá no meu Instagram, depois você pode acompanhar, mas toda quarta-feira eu estou lançando um vídeo sobre Jesus no Antigo Testamento, para mostrar que existe um tema central das Escrituras, e tudo está voltado inteiramente para Jesus. E aqui na história de Davi e Mefibosete não é diferente. Essa história, por mais real que seja, ela é uma tipologia. A tipologia é uma sombra, ele é um anúncio de algo futuro. Então essa história é real e ela é uma tipologia de uma relação. É uma tipologia de Jesus em nosso favor. Então leia comigo, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Diz assim: perguntou Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, Senhor, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um morto como eu? Então o rei chamou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a mesa do rei, a minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Olha que só que interessante essa história. Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas era pai de Mefibosete. A aliança era o seguinte: caso Jonatas morresse, Davi cuidaria da sua família. E a Davi, aqui nesse texto, ele descobre que Jonatas tinha um filho. Jonatas já estava morto. Davi quer cumprir a sua aliança. Ele chega para Ziba e pergunta: há alguém da família de Saul? Jonatas era filho de Saul, a quem eu possa prover lealdade, cumprir a aliança que eu tenho com Jonatas. E Ziba disse: sim, a Mefibosete. Mefibosete era neto do rei de Saul, filho de Jonatas. Mas Mefibosete, a essa altura do campeonato, deveria estar morto, pois se Davi quisesse matá-lo, ninguém se importaria. Naquela época era normal que a família, os descendentes do antigo rei fossem mortos, para que um dia eles não viessem a reivindicar o trono do seu pai, do seu avô e daí por diante. Mas Davi não tinha esse propósito. Davi chama Mefibosete, traz Mefibosete, e a Bíblia fala nesse texto que ele devolve a Mefibosete todas as terras que pertenciam ao seu avô, ao rei Saul. E acima das terras, porque as terras não eram mais importantes,
A principal palavra que Deus dá a Mefibosete não é que eu estou te devolvendo todas as terras do teu avô, rei Saul. Mas ele diz assim: a partir de hoje, você comerá sempre na minha mesa. Meu irmão, essa é a frase mais poderosa que Davi diz para Mefibosete. A partir de hoje, você comerá na minha mesa. Nós estamos falando de um rei. E o rei está dizendo: venha comer na mesa. Que privilégio, que honra. E a Bíblia fala no capítulo 9, versículo 13, diz que Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Mefibosete passou a comer sempre à mesa do rei. Essa história é uma tipologia incrível. É uma tipologia incrível. Porque Davi aqui nesse texto representa o pai. Jonatas representa Jesus. E Mefibosete somos nós. Presta atenção nisso, meu irmão. Pela morte de Jonatas, Davi cumpre uma aliança que tinha com Jonatas e traz Mefibosete à mesa do rei, comendo como filho na mesa. Pela morte de Jesus, o pai cumpre a aliança e nos traz a sua mesa, a mesa do rei, a mesa onde somente a família aceita, a família real senta. Então, assim como Davi cumpre uma aliança que tinha com Jonatas e traz Mefibosete para comer da mesa do rei, assim Deus Pai cumpre uma aliança que tinha com Deus Filho e traz os Mefibosetes. Quem era Mefibosete? Mefibosete era aleijado dos pés. O que significa isso? Mefibosete não era capaz de andar sozinho. Mefibosete precisava de ajuda. Mefibosete não conseguia chegar na mesa do rei sozinho. E Deus, pela aliança com Jesus, que cumpre naquela cruz, Ele nos traz, nós, aleijados dos pés, aqueles que não podem, não são capazes de caminhar, de serem salvos sozinhos, Ele nos traz para comer na mesa do rei. Na mesa do rei. Deus nos criou para sentarmos à sua mesa. O pecado durante muitos anos nos impediu dessa relação, mas em Cristo, meu irmão, em Cristo, como eu disse lá no começo da segunda aula, em Cristo nos foi dado um lugar na mesa do Pai, na mesa do Rei. Ele é o caminho que nos conduz à paternidade, e não é a mesa de qualquer um, mas é a mesa do Rei. É a melhor mesa, o melhor lugar. E sabe o que é o melhor de tudo? Nessa mesa você não fica acanhado. Na mesa do Pai você não fica acanhado. Você não fica com vergonha. Normalmente quando você senta à mesa de uma pessoa muito importante, digamos que você é convidado para sentar à mesa do presidente, da rainha da Inglaterra, de autoridades, de pessoas admiráveis para você, ou então pessoas que são talvez não admiráveis, mas são notáveis, são pessoas de destaque, são pessoas que possuem alguma autoridade, pessoas que são famosas, um jogador de futebol, e daí por diante. Você senta nessa mesa, a mesa está farta, mas você fica com vergonha, você fica acanhado, porque por mais que tenha um lugar para você na mesa, você não se sinta à vontade, porque você está diante de uma autoridade, seja você gostando ou não dessa autoridade que você está na mesa, um prefeito, um governador, uma pessoa famosa, você está diante de uma figura pública, de uma pessoa requisitada de alguma forma, você fica acanhado, você pega, mas você pega o mínimo. Quando você senta à mesa com o teu chefe, vamos lá, de forma bem prática, o seu chefe quer te convidar para almoçar, você trabalha numa grande empresa, e aí de repente ele chama, vem tomar um café comigo, vem almoçar comigo, seja o que for, vem jantar comigo, você senta na mesa. Você fica à vontade? Não, eu fico acanhado. Com o tempo você vai ficando mais à vontade, mas eu no começo, quando o pastor Nito me chamava, às vezes era um café de pastores, o pastor Eugênio sabem disso, a gente sentava à mesa, tinha um café, tinha pão, eu no começo eu ficava bem retraído, pegava ali um pedaço, bem tímido, não me sentia à vontade. Hoje não, com o tempo, claro, a gente vai sentindo à vontade, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um lugar na mesa para você. Existe um lugar na mesa do rei para você. Existe um lugar na mesa do Criador de todas as coisas, do Deus onipotente, onipresente, onisciente, soberano. Existe um lugar na mesa. Quem te deu esse lugar na mesa foi Jesus. Foi aqui uma aliança de Deus com Jesus, uma aliança que foi cumprida em Jesus.
Assim como Davi tinha uma aliança com Jonatas. Deus, ele te deu esse lugar. Senta aqui. Sabe o que é mais importante de tudo? É que essa mesa não é mesa apenas de uma grande autoridade. Não é uma mesa que você fica com vergonha. Mas deixa eu te dizer, a mesa que existe um lugar para você, que Jesus liberou um espaço para você, é a mesa do teu Pai. É a mesa do teu Pai. E na mesa do Pai a gente não fica acanhado. Na mesa do Pai você não fica com vergonha do teu Pai, você tem intimidade com o teu Pai. Na mesa do Pai você entende que por Ele ser o Pai, tudo que está na mesa é seu. Você pode comer, você pode pegar um pão, 2 pães, você pode pegar o leite, o café, você pode ficar à vontade. Porque está tudo disponível, foi tudo entregue, dado exatamente para você se alimentar, para você desfrutar. Então, meu irmão, você tem um lugar na mesa. O mais importante que disso, que não é a mesa do presidente, do governador, do prefeito, de pessoas que falham, que fraquejam, que são falhas, mas foi te dado um lugar na mesa de Deus soberano. E esse Deus é o teu Pai, você pode ficar à vontade, você pode desenvolver uma relação na mesa. E quem nos deu tudo isso foi Jesus. Foi o Filho que nos proporcionou esse espaço. Então, Davi é o pai, Davi representa o pai, Jonatas representa o filho, Mefibosete somos nós. Mas e Ziba? Lembra de Ziba? Ziba foi aquela que trouxe Mefibosete ao rei. Quem é Ziba? Ziba também sou eu e você. Ziba somos nós, que vamos carregar outros até a mesa, que vamos conduzir outras pessoas à mesa do Pai. Então, meu irmão, aproveite isso e declare para as pessoas o quanto elas são amadas. Declare para as pessoas o quanto elas são amadas e o quanto Deus deseja fazer delas seus filhos. Porque filho de Deus não é qualquer ser humano, mas filho de Deus é aqueles que creem, aqueles que confessam, aqueles que o recebem. Então que nós, como igreja, possamos ser Zibas, pessoas que vão conduzir outros à mesa do Pai. Esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar. E eu quero terminar com um texto que eu gosto muito, lá no livro de Mateus, capítulo 15. Livro de Mateus, capítulo 15, no versículo 21. Tem uma história muito legal, e eu vou ler para você. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha só que interessante. A mulher chama Jesus 3 vezes. E na terceira vez que Jesus diz não, ele disse assim: não é certo eu tirar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos. Parece um pouco ofensiva essa resposta. Parece que Deus está chamando aquela mulher de cachorrinha. Mas não. Isso é apenas uma metáfora. O que Jesus está dizendo nessa história é o seguinte: olha, é primeiro os filhos de Israel. Há uma aliança entre Deus e os filhos de Israel. E Deus está aqui priorizando essa aliança, a descendência de Abraão. Esse é o momento da história, que Deus está fazendo isso, Deus está tratando isso. E eles, como filhos de Israel, os israelitas, eles tinham direito a sentar à mesa. A mesa era os filhos de Abraão, para a descendência de Abraão. Os gentios naquela época, naquela cultura, nesse momento, para entendermos ali o contexto, eles podiam andar pela casa, mas eles não podiam sentar na mesa. Mas aquela mulher, com muita fé, ela disse assim: os cachorrinhos comem das migalhas. Em outras palavras, ela está dizendo: eu não estou pedindo pão das crianças, eu não estou pedindo para tomar o lugar dos filhos, porque crianças são filhos. Eu não estou pedindo para tomar o lugar dos filhos,
mas eu estou dizendo, me deixa pegar apenas as sobras, me deixa pegar apenas o que cai no chão, basta a sobra dos filhos, é o que ela está dizendo, basta a migalha do filho, para que a minha filha seja curada. Jesus olha para ela e diz, grande é a tua fé, e a Bíblia diz que naquela mesma hora, a sua filha foi liberta. Meus irmãos, isso é poderoso demais, porque se comendo migalha, já tem cura e libertação para nossa casa, o que não está em disposição, quando nós como igreja, como filhos, nós sentarmos na mesa, no nosso lugar, e tomarmos a nossa posição na mesa, se apenas com a migalha, aquela mulher, a sua filha foi curada, o que não está em disposição para você que está me ouvindo, que é filho de Deus, mesmo não sendo filho de Israel, mas na verdade essa aliança ela foi expandida para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, a partir da sua morte e ressurreição. O que não está em disposição para você, quando você toma o lugar da mesa, e você percebe, entende, compreende, que você é um filho de Deus. Deus nessa noite, Ele está nos chamando e dizendo, vem para a mesa, vem para a mesa. Tem muita gente vendo Deus apenas como um chefe, como se Deus fosse um chefe. Tem muita gente sentado na mesa do chefe, retraído, com dificuldade de se relacionar, porque existe uma grande lacuna entre o funcionário e o chefe. Mas Deus não é o teu chefe, porque o teu chefe, Ele te dá baseado no seu trabalho, no seu desempenho, mas Deus, Ele te dá baseado no trabalho dEle por você. Deus não é o teu chefe, Deus é teu Pai, Deus é teu Pai. Então o que Deus está nos dizendo nessa noite é isso, vem para a mesa, existe um lugar na mesa para você, a mesa do rei está disponível para você. Mefibosetes, aleijado dos pés, aqueles que não conseguem caminhar à mesa sozinho, aqueles que não conseguem ser salvos sozinho, Deus está dizendo, existe um lugar na mesa para você. Essa mesa foi dada, essa cadeira, esse lugar foi dado por Jesus Cristo. Ele te deu um lugar na mesa. Jesus nos evangelhos é chamado do unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Mas a partir de Atos, a partir da ressurreição, Ele não é mais chamado de unigênito, Ele não é mais chamado de único, mas Ele é chamado de primogênito. Sabe por quê? Porque até os evangelhos, o único Filho de Deus, a relação com a humanidade foi quebrada ali em Atos capítulo 3, na queda do homem. Mas a partir da aliança cumprida de Deus, por meio de Jesus Cristo em nosso favor, a partir da morte e ressurreição, Jesus ele se torna o primogênito, o primeiro de uma grande família, o primeiro de muitos que viriam através dele, que somos nós. E eu quero terminar dizendo isso para você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei os medos que tem gerado, que tem crescido em seu coração, a sua mente, a dificuldade que talvez você tenha tido de se relacionar com Deus, mas eu quero dizer para você, existe um lugar na mesa. Vem para a mesa. Esse lugar é seu. Esse lugar não foi dado por causa do seu empenho. Não é porque você é bem bonzinho, vou te dar um lugar na mesa. Não, esse lugar não é meritocrata. Esse lugar foi dado pelo empenho de Jesus em seu favor. Está disponível. Você não precisa pagar por essa cadeira, você não precisa fazer algo por ela, você apenas precisa crer. E não apenas crer, agora você precisa se apropriar. O grande problema é que existem muitos cristãos que creem em Jesus como Senhor Salvador, já são salvos e são igreja. Mas sabe qual é o problema? E talvez você está me ouvindo isso, você se encaixe nisso. Talvez você já é salvo, você já é igreja, você já entende a tua eternidade ao lado de Deus, mas você ainda não se apropriou de tudo que está disponível na mesa. Você ainda não desenvolveu uma relação com o Pai, com o Deus da mesa. E Ele está dizendo para você hoje, vem para a mesa. Talvez você que está me ouvindo, você que me ouviu nessas últimas aulas, você está igual ao filho pródigo.
Você pecou, você errou, você fez coisas erradas, como muitas vezes nós fazemos. Acidentes que acontecem no percurso da vida de um cristão. E acaba errando com o pai. E você quer voltar para casa, para a mesa, não meramente para a igreja, mas para uma relação intensa com Deus. Talvez você tenha vindo apenas os cultos. Você está vendo as pessoas viverem algo sobrenatural com Deus, mas você não está vivendo. Porque você sente que um pecado que você cometeu a semana passada, mês passado, ano passado, te impediu nisso. E você não consegue mais. E você está se vendo como um filho pródigo. Você quer voltar para a casa do pai. Quando eu falo casa, não estou me referindo à igreja, porque talvez você esteja aqui, você esteja ouvindo os cultos. Mas a presença, a comunhão, a relação com o pai. Mas você está pensando o mesmo que o filho pródigo pensava. Será que eu serei aceito? Eu vou voltar para casa, mas eu fiz tanta coisa errada, será que ele vai me aceitar? E talvez você esteja pensando mesmo, vou voltar e vou pedir para ele me aceitar, pelo menos como um dos seus servos, pelo menos como um dos seus funcionários. Mas deixa eu te dizer, a mesma coisa que o pai fez com o filho pródigo quando ele voltou. Quando o filho pródigo vem com essa tentativa de voltar como um funcionário, sabe onde estava o pai? O filho pródigo achava que ia ter que procurar o pai, implorar por perdão, e ele planeja isso, ele fala isso. Está isso na parábola. Vou voltar, vou pedir para ser aceito como um dos servos. Mas o pai não estava dentro, escondido, distante do filho. O pai estava na porta da casa, talvez em cima do muro, talvez na frente da casa. E a Bíblia fala que sabe quem viu um ao outro primeiro? O pai vê o filho. De longe ele vê o filho. Meu filho está voltando. E a Bíblia fala que ele corre até o filho. Ele correu até o filho. Não foi o filho até o pai clamando por perdão. Foi o pai pelo filho. Quando ele chega no filho, ele agarra o filho. Ele se lança no pescoço do filho, mas não machucando o filho, mas abraçando, amando, beijando. E o filho começa a falar. O filho tenta falar. O filho olha para o pai, mas pai, eu voltei, mas eu peço que o Senhor me aceite apenas como um empregado. Em outras palavras, o pai está dizendo, fica quieto, você não é empregado, você é meu filho. Ele não diz isso, mas na circunstância da história é isso que ele está dizendo. Você é meu filho. Sabe por quê? Porque isso está claro? Porque ao momento que o filho ele pede para ser um empregado, o pai, sabe o que ele faz? Ele ignora o filho, ele olha para os servos, aqueles são servos, ele olha para os servos e diz assim, é o seguinte, traga o anel da família, traga a melhor roupa, e mata o melhor cordeiro. Traga a sandália dos filhos. Sandália que só os filhos andam. Os servos tinham que ficar descalços em casa. Ali só os filhos andavam. A melhor roupa. E ele ainda diz assim, investe nele, para ele perceber que ele não é servo, ele é filho. Coloca a roupa nele. E ele diz, traga o anel da família. O anel que representa a aliança. A aliança é a casa. A filiação do pai com o filho. Traga o anel, coloca nele. Para ele perceber que não existe ex-filho, mas filho é filho para sempre. Para ele perceber que o melhor lugar que o meu filho pode estar não é ausente de mim com uma grande herança, com grande propriedade, com muito dinheiro, mas o melhor lugar onde você pode estar é na casa do pai, é na mesa do pai. E o pai está de braços abertos, dizendo, vem meu filho, senta à mesa, come da mesa. E deixa eu dizer algo, eu não sei para quantas pessoas se aplicam que estão me ouvindo, mas talvez se aplique a você. Muitas vezes quando nós nos afastamos da relação com Deus, pecamos e falhamos, um dos grandes entraves para nos retornarmos, quando nós nos afastamos dessa relação, uma das coisas que nos impede de retornar a essa relação, é o outro filho. É o outro filho, que você pensa, eles vão falar mal de mim, eles vão me criticar, e é exatamente isso que aconteceu na história. Eles vão olhar estranho para mim, eles vão olhar feio para mim, mas deixa eu terminar dizendo uma coisa para você, a casa não é do outro filho, a casa é do pai. Você não precisa se constranger com o que os outros vão pensar ou falar. E eu termino dizendo, a casa é do pai. Não se preocupe com os outros.
a casa do Pai. E esse Pai tem um lugar na mesa, um lugar que foi dado por meio de Jesus Cristo. Vem para casa, vem para a mesa, se aproprie do banquete para você que está em cima da mesa. Porque Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Desfrute da mesa do teu Pai. Ele é o teu Pai, Ele te ama, Ele cuida, Ele te protege. E acima de tudo, Ele está de braços abertos, com mãos estendidas, para te conduzir até a mesa. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por essa relação, Pai. Obrigado, Pai, por permitir que mesmo quando o sirvamos nos relacionando com o Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade de servir ao Senhor. Porque é no meio desse serviço que nós estamos nos relacionando, aprendendo com o Senhor. Obrigado por corrigir nossos erros, ó Pai. Obrigado por fazer por nós, porque não somos capazes de fazer sozinhos. Obrigado por essa relação, Pai. Obrigado pela Tua paternidade. Jesus, obrigado por nos dar um lugar à mesa. Obrigado porque por meio do Teu sacrifício foi nos dado o privilégio de sermos filhos de Deus. Não somos filhos bastardos, não somos filhos ilegítimos, somos filhos legítimos. E Pai, a minha oração é que cada irmão que está me ouvindo, em cada casa, em cada família, Senhor, se existem pessoas que não se sentem como filhos, por causa de erros que cometeram com o Pai, que nessa noite eles vão entender que acima de tudo que são nessa terra, acima de serem profissionais, acima de serem cristãos, acima de cargos que eles possam ter na Tua igreja, acima de serem pais, acima de serem maridos, esposas, mães, que nós somos filhos de Deus. Que essas 3 palavras nos definam: filhos de Deus. É isso que nós somos. E que a partir dessa noite nós possamos nos apropriar de um lugar na mesa. E se existem pessoas que já estão na mesa, mas ainda estão receosas de desfrutar do que está disponível, que nessa noite nós possamos desfrutar de tudo que está disponível para nós. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que essa seja uma verdade da sua vida, e a minha oração é que tudo aquilo que você recebeu, que recebemos, possa ser um divisor de águas na nossa relação, na nossa revelação de quem Deus é para nós. Foi um prazer estar com vocês. Deus te abençoe em nome de Jesus.